Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, como sempre no futuraplay.org. Provavelmente você tem um amigo mais tímido ou introvertido. Isso é normal, claro, mas você já conheceu alguém que tenha medo de falar no telefone na frente de outras pessoas ou até mesmo tomar um café em público? Pois é, pouca gente sabe, mas esses sintomas são característicos da chamada fobia social. E segundo estimativas, esse problema atinge cerca de 13% da população brasileira. Para falar mais com a gente sobre os sintomas e os tratamentos da fobia social, eu converso com o Leonardo Fontinelli, que é professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e pesquisador do Instituto DOR, e também Gabriela Bezerra de Menezes, que é médica do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Olá, Gabriela. Olá, Leonardo. Bem-vindos. Bom, 13% da população brasileira são quase 27 milhões de pessoas com fobia social. Me chamou muito a atenção esse número, né, porque é uma quantidade grande de pessoas para um problema muito pouco falado. É verdade, assim, é um transtorno assim, psiquiátrico muito comum. A questão é que esses estudos, né, assim, que mostram prevalências muito aumentadas de fobia, eles também têm que ser relativizados, né, assim, na medida em que o julgamento que você faz, se existe um quadro real de fobia social ou, por exemplo, uma timidez que não é patológica, assim, é uma diferenciação, um julgamento que é muitas vezes difícil de ser feito. Esses estudos que apontam para essas taxas muito elevadas, eles são estudos conduzidos assim, mediante entrevistadores leigos. Então, provavelmente, muitos desses indivíduos que hipoteticamente teriam fobia social, né, assim, segundo esses estudos, assim, ao serem reavaliados por clínicos, né, sejam psiquiatras especialistas, né, assim, ou com um treinamento razoável, teriam apenas uma timidez não patológica, mas ainda assim é um transtorno psiquiátrico extremamente frequente, né? Agora, como é que, por exemplo, quem está nos assistindo, né? Como eu coloquei, todo mundo provavelmente tem um amigo mais tímido, mais introvertido, que é de poucos amigos. Como é que a pessoa pode identificar, Gabriela, se ele é um tímido dentro do considerado normal, né, pela medicina, ou se realmente aquilo é um problema que está impedindo ele de realizar coisas importantes no dia a dia? É importante. A medida é exatamente essa, né? Na verdade, se ter ansiedade em situações sociais é até certo ponto esperado. Falar em público aparece em algumas pesquisas como sendo o medo mais frequente, o maior medo das pessoas. De fato, essa ansiedade para situações sociais não é incomum. O que faz a gente diferenciar um paciente com transtorno de ansiedade social e um paciente tímido, por exemplo, é justamente o que você falou. É o tamanho da incapacitação, é o tamanho do prejuízo funcional que isso traz para o sujeito. Então, os pacientes com ansiedade social, né, é uma doença crônica, é uma doença gravemente incapacitante, né? Esses pacientes, essa doença se caracteriza por um medo acentuado em situações sociais, uma ansiedade excessiva em situações sociais. O que a gente está chamando de situações sociais, né? Sejam situações de interação, em que o sujeito tem que conversar com um amigo, estar numa mesa de bar falando com alguém, situações de performance, em que eu tenho que desempenhar alguma tarefa, alguma atividade na frente de alguém. Isso pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, escrever ou assinar um cheque na frente de uma outra pessoa. Seria como um medo da reação do outro diante desses atos, dessas ações? O medo central desse indivíduo é a avaliação do outro. Ele teme agir de forma que seja embaraçosa, agir de forma que seja de alguma forma humilhante para ele. Ele teme a avaliação, a crítica, a análise do outro, de quem ele está diante, né? Então essa é a questão central. Agora, Leonardo, tem alguma fase da vida em que a fobia social se desenvolve especificamente? Então, assim, isso é super importante, porque a fobia social, né, ou como ela é chamada mais recentemente, né, de transtorno de ansiedade social, tem um início muito precoce. Agora, é importante a gente chamar a atenção também, né, assim, de que algum grau de ansiedade social faz parte do desenvolvimento normal, né, assim, do ser humano, como a Gabriela está falando. Todos nós passamos por um medo de alguma situação. Né? E isso é especialmente mais frequente
durante a infância e a adolescência. Então, por exemplo, o que se julga assim, clinicamente relevante é quando esses sintomas eles são suficientemente persistentes, né? Não podem ser coisas assim transitórias para você dar um diagnóstico de fobia social, de transtorno de ansiedade social. Então, esses julgamentos, para você realizar esse julgamento, você geralmente utiliza assim, uma persistência que vai além de 6 meses, uma persistência, digamos que incapacitante, né? E isso pode afetar num grau, provavelmente, a vida pessoal, né? Relacionamentos com amigos, relacionamento amoroso, até mesmo a vida profissional, Gabriela. Você imagina, né? Uma doença de início muito precoce e de curso crônico. Isso impacta em todo o desenvolvimento das relações interpessoais. Então, você vai ter maior dificuldade no estudo, os pacientes tendem a ter menor graduação acadêmica, eles tendem a, mais frequentemente, serem desempregados, serem solteiros, não serem casados. Porque se a gente for parar para pensar, todo o nosso desenvolvimento passa pelas relações interpessoais. E quando isso é difícil, todo o meu funcionamento fica impactado. E coisas muito simples passam a ficar difíceis, né? Então, a eleição é difícil porque eu preciso assinar na frente do mesário. Ir ao restaurante com um amigo é difícil porque eu não consigo comer diante de outras pessoas. Procurar um médico é difícil porque aquilo me gera constrangimento, aquilo me causa dificuldade, né? E é difícil para o paciente aceitar que ele tem esse problema, Leonardo? Quando esse diagnóstico é feito? Porque muitas vezes, né, a tendência natural das pessoas é interpretar isso como um traço de personalidade, que não deixa de ser até certo ponto, só que é um traço de personalidade, obviamente, que causa muitos prejuízos, né, assim, afeta a vida da pessoa de maneira substancial. Então, o paciente ele não se percebe como alguém sofrendo de um transtorno, mas sim como alguém que, digamos, é diferente, né? Assim, é mais tímido, é mais inibido. E aí um dado interessante, né, assim, é que esses estudos que mostram essas taxas muito elevadas de fobia social na população em geral, eles mostram também uma preponderância de mulheres nesses estudos. Só que os pacientes que buscam mais tratamento são justamente homens, né? Ou seja, é mais ou menos como se na nossa sociedade, né, se fosse mais aceitável, né, as pessoas aceitassem mais, né, assim, uma mulher com ansiedade social do que um homem com ansiedade social. Por isso, os homens buscariam mais tratamento. Então, é um aspecto interessante da epidemiologia do problema. Interessante também, né? Porque a gente sempre traz assuntos de saúde para o programa, né? E normalmente os médicos dizem que as mulheres procuram mais a ajuda da medicina na questão ligada à saúde, né? Mas seria isso, de repente, porque está ligado a uma questão realmente de aceitação? Eu acho que, assim, tem a ver com a magnitude do sofrimento, né? Assim, quer dizer, na nossa sociedade, assim, o homem muitas vezes ele se vê obrigado a tomar iniciativas, né, assim, e como ele não consegue, existe um maior sofrimento e ele percebe que tem alguma coisa errada e acaba procurando tratamento com mais frequência. As pessoas provavelmente acabam julgando mais essa pessoa do que se fosse uma mulher. Exato. Naquela situação. Agora, para além das questões comportamentais, né, ligadas aí às relações sociais, existem sintomas físicos também que podem aparecer num paciente com fobia social, Gabriela? Muitas vezes, especialmente quando eles estão diante de situações de estímulos fóbicos, né? Quando eles estão nessas situações sociais, eles tendem a ter muitos sintomas de ansiedade. E muito frequentemente esses sintomas de ansiedade vêm acompanhados de sintomas físicos. Taquicardia, suor excessivo, tremor, ruborização facial, que é muito característico do sintoma de ansiedade social, né? Então, esses sintomas físicos podem ser tão graves a ponto do sujeito ter um ataque de pânico numa situação de um estímulo social, em que ele se perceba exposto, que ele se perceba no centro da atenção, que ele se perceba muito desconfortável. Então, sim. E é interessante porque os sintomas físicos acabam gerando maior ansiedade social, porque o sujeito começa a pensar que as pessoas vão perceber que ele está suando, vão perceber que ele está tremendo, e isso vai alimentando os sintomas de ansiedade. Então, isso acaba sendo, além de um sintoma que causa sofrimento, um complicador do comportamento fóbico. Né? Leonardo está aqui com um olhar de que realmente pela minha experiência, né? E isso acaba provavelmente aumentando também o problema se não for procurada ajuda logo no início, né? De certa forma, o que acontece é que
a evitação que é gerada, né, assim, pelo receio dessas situações sociais, obviamente ela diminui a ansiedade do indivíduo. Na medida em que ela diminui a ansiedade do indivíduo, ele tende, digamos assim, a evitar mais, meio que consolida, né, digamos, o isolamento dele, porque é a maneira que ele tem de não experimentar essa ansiedade, todo esse sofrimento que a Gabriela está descrevendo. E aí ele não né? vai ter os sintomas porque ele vai evitar essas situações e vai achar que está tudo resolvido. Por aí. Como é que a família pode ajudar a detectar esses problemas, por exemplo, né? Como o Leonardo citou, a fase da adolescência e o início da vida adulta. Quando a gente começa a se deparar com questões, por exemplo, o mercado de trabalho, as primeiras experiências profissionais, ou até mesmo ainda na escola, provavelmente, né? Apresentações em grupo, né? Aqueles trabalhos em grupo. Como é que a família pode ajudar a identificar essa questão? Acho que a família pode ajudar a identificar, sim, e até conduzir esse paciente para tratamento, porque, como o Leonardo estava dizendo, a evitação é um traço. Esses pacientes tendem a ter um comportamento evitativo muito significativo. Então, se depender deles, eles vão acabar evitando todas as circunstâncias, inclusive a busca de ajuda, para evitar a ansiedade e sofrimento. Então, muitas vezes é o familiar que vai identificar um padrão de comportamento diferente, que vai identificar um sofrimento excessivo em situações sociais, um isolamento excessivo. E aí o importante é a gente tentar identificar isso como um sintoma, como alguma coisa passível de tratamento e não simplesmente como um traço, né? Senão ele é assim mesmo, ele sempre foi assim, porque isso dificulta muito a busca de tratamento. Tem estudos que estimam que só 5% dos pacientes com fobia social acabam buscando o tratamento, ou seja, é uma doença muito prevalente e muitos poucos pacientes acabam chegando a se tratar de fato. Então a família tem um papel fundamental na identificação e mesmo muitas vezes na condução desse paciente para cuidar, né? A escola também, né? A gente tem um público grande de educadores que estão nos assistindo agora, né? Que provavelmente tem na sua turma alunos que deixam esses sinais claros, né? É importante a escola também ficar atenta para essas questões. Sem dúvida, né? Assim, especialmente considerando a idade de início desses sintomas, né? Assim, a fobia social tem um início muito precoce, né? Então, na verdade, dentre os transtornos do grupo dos transtornos de ansiedade, é o transtorno que tem o início mais precoce. E a escola tem um papel fundamental na identificação, né, desses pacientes, porque isso começa a acontecer na escola. É aquele menino que não consegue responder à professora quando ele chama, que é chamado a participar de alguma forma e ele não consegue, ele tem sinais claros de ansiedade. E ao invés de a gente empurrar o menino para isso, a gente poder identificar e poder conduzir para o tratamento seria muito importante. Eu quero aproveitar o gancho, então, da Gabriela para a gente falar de tratamento, né? Qual é o tratamento indicado para fobia social? É só medicamentoso? O que acompanha esse paciente? Então, assim, isso é um aspecto assim, super relevante, porque a gente sabe que hoje existem tratamentos que são tanto psicoterápicos, né? Ou seja, uma terapia psicológica ou de conversa, e tratamentos medicamentosos, né? Que têm as suas especificidades, a classe de medicamentos que é mais eficaz para tratar esse problema. Enfim, o que você opta inicialmente é por um tratamento psicoterápico, né? Muitas vezes, por causa de disponibilidade de pessoas treinadas, já que é um tratamento psicoterápico que envolve algumas especificidades, tratamento que a gente conhece como tratamento cognitivo-comportamental, não é um tratamento, digamos assim, amplamente disponível. Existe um déficit, digamos assim, de pessoas, de terapeutas especialmente, né, assim, com treinamento em terapia cognitivo-comportamental, se a gente considerar um número de pessoas que sofrem do problema, né? Então, muitas vezes, por causa desse déficit de terapeutas, os pacientes são levados a procurar primeiro o tratamento medicamentoso, né? Mas, idealmente falando, o tratamento psicoterápico é uma alternativa bastante eficaz e suficiente para tratar boa parte dos pacientes. E aí, no caso da terapia cognitivo-comportamental, não gerar os resultados esperados, aí sim tem um trabalho com psiquiatra para indicação de medicamentos. Seria esse o caminho? Assim, por favor, me corrija se eu tiver... você tem, na verdade, assim, múltiplos caminhos possíveis, né? E esse tipo de escolha, ele depende da disponibilidade
de terapeutas no lugar onde o clínico se encontra, depende das preferências pessoais, né? Afinal de contas, muitas vezes você tem pacientes que não tem como frequentar, por exemplo, sessões semanais de psicoterapia. Ah, doutor, eu não tenho nem o dinheiro para passagem, né? Assim, eu não tenho como vir aqui, por exemplo, uma vez por semana para fazer o tratamento psicoterápico. E aí, numa situação como essa, se você tem medicações que são fornecidas pela rede pública, o paciente pode se tratar com o medicamento. E também a preferência pessoal, né? Existem pessoas que têm uma propensão maior a crenças sobre o problema. Ah, não, eu acho que o meu problema ele é melhor tratado se eu conversar com o terapeuta, ou ele é melhor tratado com o medicamento. Isso também é algo que é pesado durante a avaliação, né, assim, o estabelecimento de um plano terapêutico para o paciente. Tem um outro fator importante para ser considerado, que muito frequentemente os pacientes com transtorno de ansiedade social, eles têm outros transtornos comórbidos. É comum que eles tenham depressão, que eles tenham outros transtornos de ansiedade, problemas relacionados ao uso de álcool, e quando isso acontece, a gente acaba optando mais pelo tratamento farmacológico. Então isso também pesa na decisão, na hora de saber que caminho é esse. São muitos caminhos possíveis, né? Variam, então, de acordo com o histórico de cada paciente. Exatamente. Agora, falando em tratamento, aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e o Instituto DOR estão realizando uma pesquisa em parceria com uma universidade na Alemanha, em Frankfurt, para o tratamento da fobia social. Então, eu queria que vocês falassem um pouco qual é o objetivo desse tratamento, quem é o público e se ainda há espaço para novos voluntários. Certamente, né? Assim, esse estudo vai bem na linha do que a gente está discutindo, né? Assim, é um estudo onde a gente está investigando a eficácia da terapia cognitiva, que é uma terapia cognitiva específica, onde os nossos psicólogos foram treinados pelo pessoal da Alemanha, então são pessoas que estão preparadas para poder administrar esse tipo de terapia, mas é um estudo que visa checar a eficácia dessa terapia em pessoas que tomaram o remédio e, apesar de terem tomado o remédio, não responderam. Entendeu? Então, nesse estudo, a gente está pegando esses pacientes e está randomizando, né, alocando aleatoriamente ou para um grupo que faz a psicoterapia ou para um grupo que entra numa fila de espera para fazer a psicoterapia. E a gente vai comparar, ao final de todas as sessões de tratamento, como foi a resposta do grupo que fez a psicoterapia, do grupo que era resistente ao remédio, fez a psicoterapia, em relação ao grupo que era resistente ao remédio e ficou apenas na lista de espera. Ao final do tratamento, né, os pacientes na fila de espera, né, serão tratados com a psicoterapia também. Eu vou então deixar para você que é do Rio de Janeiro o endereço da página do Facebook em que é possível você conhecer um pouco mais da proposta. Está aí na tela para você, facebook.com/fobia social e pub. A gente colocou o endereço certinho aí para você. E aqui, se você descer um pouquinho, você encontra o link para preencher o formulário que eu já abri aqui do lado, que é uma pesquisa. Então, para você, se você conhece algum amigo que possa ter o problema, se na sua família você tem algum familiar, você pode acessar, ver se você ainda se enquadra e se ainda tem espaço. Agora, se você também não é no Rio de Janeiro, o Leonardo e a Gabriela já disseram que provavelmente nos hospitais universitários aí do seu estado, no seu município, deve ter algum serviço que trate a fobia social especificamente. A gente já está caminhando aí para o fim, Leonardo e Gabriela. A gente sabe que o número de pessoas, né, no Brasil com acesso à rede particular de saúde é muito pequeno. O Sistema Único de Saúde no Brasil está preparado para lidar com essa questão? Como é que vocês fazem essa avaliação? Ou ainda há um déficit aí de profissionais para atender pacientes que procurem a rede pública? Sem dúvida, a gente ainda tem um déficit, né? Ainda não funciona como a gente gostaria, né? O ideal é que esse paciente seja visto por um psiquiatra, né? Que o clínico, que o médico de família possa estar atento para a identificação desses sintomas, que dificilmente surgem espontaneamente, a gente precisa checar, a gente precisa perguntar, encaminhar para um especialista. Acho que o psiquiatra é o especialista de fato mais apto a fazer esse diagnóstico.
Muito legal. Eu vou então deixar aí 2 sites para você também se formar mais sobre o assunto, pesquisar um pouco. Aí está o site então do IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, está aí na tela para você, ipub.frj.br, para você buscar mais informações. E também o site do Instituto DOR, tá aí, idor.org. Você vai encontrar mais informações sobre fobia social e outras áreas aí da saúde. E a gente espera que a gente tenha conseguido levar para você que está em casa a discussão sobre o tema, né? Acho que é sempre importante a gente falar sobre questões que envolvem o comportamento, o social das pessoas que estão nos assistindo. Gabriela, Leonardo, muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Até a próxima. A você de casa, eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas você, claro, encontra com a gente quando e onde quiser no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!